Nesse vídeo eu gostaria de falar sobre um profissional que já atua há algum tempo no futebol e ele é importantíssimo para o mercado. A importância dele é muito grande e as pessoas não têm noção de como essa importância se dá e muito menos têm noção de como ele age no mercado. Eu estou falando do empresário de jogador ou empresário de jogadores, ou, tecnicamente, o agente de futebol. Vamos falar um pouquinho desse profissional nesse vídeo? Então, você já deve ter ouvido ou lido, ou até assistido na televisão, o empresário fulano de tal, ou o empresário do jogador fulano de tal, jogador X e seu empresário Y estão estudando uma proposta. Um clube enviou uma proposta para o empresário Z. Você, obviamente, não preciso nem falar aqui, você já deve ter escutado isso muitas vezes durante a sua vida, né? Mas você sabe exatamente o que um empresário faz? Como é que se dá o trabalho dele? O que ele representa ali no futebol? Eu noto que a grande maioria das pessoas, realmente elas não sabem qual é a função do empresário. E muitas das vezes essas pessoas, elas têm uma imagem muito distorcida dessa figura. O empresário, ele é um ator, né? Ele é um personagem, vamos colocar assim, um personagem muito importante para o funcionamento da engrenagem futebol, para o funcionamento do mercado do futebol. Por quê? O empresário ele vai ser um meio de ligação entre o jogador ou o treinador, porque tem empresário que trabalha também com treinador, e os clubes, ou entre o jogador barra treinador e o próprio mercado. O mercado são os clubes. Os clubes fazem parte do mercado. E os jogadores e os treinadores são aquelas figuras que vão fazer o mercado acontecer. O mercado do futebol acontecer, tanto aqui no Brasil como no exterior. E o empresário ele fica no meio, fazendo esta ponte entre o jogador que quer ser empregado, ou o treinador que quer ser empregado, e o clube que quer contratar esses profissionais. Então é necessário que tenha alguém ali, algum profissional, fazendo essa intermediação, esta ponte, esta ligação. Então esse é o papel do empresário, é a função mais básica do empresário. Claro que esse profissional ele vai ter outras funções, ele vai trabalhar o seu jogador de várias maneiras, na verdade o cliente, o seu cliente de várias maneiras, e eu vou explicar para você como esse trabalho se dá na prática. Primeira coisa, empresário não é dono de jogador. Jogador não é empregado do seu empresário ou do seu agente. E também vice-versa. O empresário também, ele não é empregado do jogador ou do treinador. Porque tem gente que acha que o empresário ele é dono do jogador e tem gente que acha que o empresário ele é funcionário do jogador. Não. O empresário ele é um prestador de serviços. Ele vai prestar um serviço como um advogado presta serviço, como um contador presta serviços, ele é meramente um prestador de serviços. Então, já que ele é um prestador de serviço, ele é um profissional, ele vai ser remunerado por isso. E como é a remuneração desse profissional? O empresário ele vai receber 10% do valor do contrato do jogador. Por exemplo, o jogador ele assina por 3 anos com determinado clube, com o clube X. E o valor desse contrato, vamos supor que o valor desse contrato dá 2 milhões de reais. Nesses 3 anos o jogador vai receber 2 milhões de reais. Então o empresário ele faz jus a 10% do valor desse contrato, ou seja, 200 mil reais,
ele pode receber de uma vez só, ou ele pode receber mensalmente, né, até completar os 3 anos desse contrato. Então, você vê que é uma atividade remunerada, é uma atividade profissional, é uma atividade que exige bastante conhecimento de mercado e é uma atividade também que exige bastante conhecimento, né, de certas áreas que vão estar ali no pacote do futebol. Por exemplo, área jurídica. É muito importante que o empresário ou o agente ele tenha conhecimento jurídico. Existem empresários que são advogados, né, que eles já são advogados, então ele tem uma facilidade maior com a questão legal. Por quê? Porque no futebol você tem um contrato de trabalho, você tem leis, né, que regem o futebol. Você tem um próprio contrato, que eu acabei de falar aqui, contrato de trabalho, e normalmente o jogador ou o treinador, né, o cliente desse empresário, ele não vai ter muita noção de lei, isso é óbvio, até porque ele não estudou para isso, mas o empresário, tendo noção de legislação, vai ajudar bastante o seu cliente a interpretar um contrato, né? Ou às vezes até mesmo, se determinado clube atrasa pagamentos de salário, né? Por exemplo, 3, 4, 5 meses o jogador ficar sem receber, o empresário pode dar uma orientação para esse jogador, como se comportar, né, diante dessa situação. Então é muito importante que o empresário tenha um conhecimento de lei. Né? Ele pode ser advogado, ou ele pode ser um bacharel, ou às vezes a empresa dele pode ter uma assessoria jurídica, um corpo ali de advogados na empresa dele. Para quem não sabe, eu tenho licença para ser empresário de jogadores, licença para ser agente intermediário. Eu tirei minha licença na CBF lá em 2018. Eu estou para renovar minha licença, eu não estou atuando, no momento não estou atuando, mas em 2023, né, ano que vem, que eu estou gravando esse vídeo agora, em novembro de 2022, para 2023 eu estou me planejando para voltar a atuar como agente. Então eu tenho uma licença como da CBF, como agente intermediário, e eu também tenho conhecimento de lei porque eu sou formado em Direito. Então, o agente ele vai oferecer o jogador no seu pacote de serviços assessoria jurídica, porque é inerente ao futebol, né, a assessoria. O direito ele está muito presente no futebol profissional. Uma assinatura de contrato, e também a gente sabe que a relação entre o jogador e o clube é uma relação trabalhista. O jogador é empregado do clube. O jogador ele não está acima do clube, não. O jogador é empregado e o clube é empregador. Então, há leis trabalhistas que regem essa relação. Então, é muito importante o jogador estar bem assessorado juridicamente, até para ele desenvolver a carreira dele de forma mais tranquila. Entendeu? Então o empresário faz isso, é uma das funções do empresário. O empresário ele não só faz aquele elo de ligação entre os seus clientes, né, jogadores e treinadores, ao mercado. Ele também oferece certos serviços para o jogador ou para o treinador. É muito importante, serviços os quais eles vão precisar para desenvolver e desempenhar a atividade de futebol. O empresário também ele pode oferecer assessoria de imprensa para o seu jogador, porque outra função do empresário é prospectar o jogador no mercado. E essa prospecção ajuda a valorizar aquele atleta, ou até mesmo aquele treinador. E esse atleta ou treinador valorizado, ele tem mais, né, melhores condições, maiores possibilidades de conquistar, né, de assinar contratos até melhores. Então, o serviço de assessoria de imprensa é aquele serviço que faz o jogador estar sempre na mídia. Está sempre na mídia, está sempre sendo entrevistado. Tem empresas também que oferecem isso, empresas autônomas de assessoria de imprensa, não só jornalistas independentes, né, jornalistas, mas empresas também que oferecem serviços de assessoria de imprensa. O empresário vai lá, ou contrata um jornalista, ou contrata uma empresa, para trabalhar com o seu jogador ali na mídia, né? Tá sempre ali
o jogador dando uma entrevista mostrando, né? Mostrando a imagem do jogador. Isso é bom até para uma convocação para uma seleção, né? Uma seleção, não falo só brasileira, mas de qualquer time, né? De qualquer nação, entendeu? Outro serviço que o empresário ele pode fazer para o seu jogador, que é também um dos principais, todos eles são importantes, não tem uma relação hierárquica entre um serviço e outro. É uma assessoria de marketing. A assessoria de imprensa ela também está dentro da assessoria de marketing, né? É uma assessoria de marketing, ele vai explorar aquele jogador ali. E marketing a gente fala muito de comerciais, o jogador fazendo comerciais, né? Isso é muito importante. Redes sociais também, o jogador sendo explorado nas redes sociais é uma forma de assessoria de marketing. Então você nota que o trabalho do empresário é um trabalho muito grande, é um trabalho muito complexo. Outra função do empresário é o gerenciamento / planejamento de carreira. O empresário ele vai ajudar aquele jogador a gerenciar a sua carreira, porque normalmente o jogador de futebol ele é leigo em certos assuntos e também o jogador ele não tem tempo de sentar, muitas das vezes ele não tem tempo de sentar, de planejar a sua carreira. Então ele vai precisar de um profissional ali do lado dele fazendo esse gerenciamento junto. E aí que entra a figura do empresário. Por exemplo, o jogador fulano de tal joga em determinado clube aqui do Rio de Janeiro. Vamos botar um clube beta aqui no Rio de Janeiro, né? Esse jogador ele se profissionalizou por esse clube beta, ele assinou um contrato de 5 anos e já cumpriu 4 anos de contrato, né? Já está no 4º ano de contrato. Então já está começando a receber algumas propostas, ou para o mercado nacional, ou para outro clube aqui do Rio, pode ser do Rio de Janeiro, ou clube de outro estado, ou até clube do exterior, né? Então, o que esse empresário vai fazer junto com seu cliente? Ele vai sentar, vai analisar aquela proposta. Ó, eu acho melhor não aceitar essa proposta aqui, porque, por exemplo, se você for para esse clube, você vai sumir. Você vai sumir, você não quer ir para a seleção brasileira, você não quer disputar uma Copa do Mundo, então eu não acho viável você aceitar essa proposta aqui agora. Espera mais um pouco, você está no 4º ano de contrato, você tem mais 1 ano de contrato, espera mais um pouco. Você está num clube grande, você está num clube de mídia, um clube que disputa campeonato, que a televisão está mostrando, né? Um campeonato de Série A, que a televisão está ali mostrando, a sua imagem está ali na televisão, então, obviamente, vai chegar uma proposta melhor para você. Então, você vê que o empresário ele vai orientar o seu cliente, ele vai fazer um gerenciamento / planejamento de carreira, orientando o seu cliente da melhor forma possível. Sempre o empresário tem que orientar para o bem do seu cliente, né? Um empresário que não faz isso, que só pensa em dinheiro, é um mau empresário. É um mau empresário. Então, o empresário, ou agente, eu gosto de falar muito agente, eu estou falando empresário mais como é conhecido popularmente, né? Então, assim, o empresário ele vai sempre procurar trabalhar com o seu cliente da melhor forma possível, para que o seu cliente ele desempenhe, desenvolva aquela atividade ali do futebol da melhor maneira possível. Então, essa é a função do empresário. Por isso que eu falo, o empresário ele não é dono do jogador e muito menos empregado do jogador. Ele é um prestador de serviço que vai atuar sempre em parceria com o atleta ou com o treinador, né? Sempre em parceria, buscando os melhores contratos, orientando da melhor forma. Por exemplo, a gente sabe, eu citei aqui no exemplo anterior aqui de planejamento, a gente sabe que tem mercados nos quais o jogador ele vai sumir mesmo, ele vai sumir da mídia, né? Tipo, certos mercados lá na Ásia, certos mercados ali no leste europeu. Não é porque o jogador recebeu uma proposta para a Europa que está tudo certo. Não, tem países europeus até que o jogador até ele vai ganhar uma grana legal. Mas em contrapartida ele vai sumir para a seleção brasileira. Ele pode até sumir até para o próprio mercado europeu, dependendo de qual país ele recebeu essa proposta e ele visa aceitar. Então, por isso que o empresário ele tem que ter muito conhecimento, não só conhecimento de mercado de futebol, né, mas conhecimento de como as coisas funcionam, né, para orientar o seu cliente da melhor maneira possível, né?
Então, eu falei aqui para vocês como o empresário ele vai trabalhar, como o agente ele vai trabalhar com o seu jogador, com o seu treinador, né? Assessoria jurídica, eu falei sobre assessoria jurídica, que é muito importante o empresário ele auxiliar o seu cliente juridicamente. É muito importante ele trabalhar com marketing, trabalhar a imagem do seu jogador. E quando o jogador ele não joga num clube de expressão, o jogador não é de um alto nível, ele não atua no mais alto nível, é um jogador que joga lá embaixo. Aí esse empresário vai ter que trabalhar com o jogador da melhor forma possível, que ele possa sempre atrair, né, um clube para ele, né? Então ele vai sempre trabalhar o jogo, porque tem vários tipos de jogadores, tem vários perfis de jogadores. Tem jogadores que jogam em clubes maiores, né? Tem jogadores que jogam em clubes menores. Então o empresário que trabalha com um jogador que joga em clube menor, que não tem tanto aquele holofote, ele vai sempre procurar também, ele vai se esforçar para sempre procurar fazer o seu jogador aparecer. Por isso que ele vai falar para o jogador, ó, querido, ó, o negócio é o seguinte, eu acho melhor você não aceitar essa proposta agora. Segura mais um pouco, entendeu? Vamos ouvir aquele clube ali, aquele outro clube ali, ele mandou uma proposta para você. Você vai jogar um campeonato estadual até um pouco mais visível, de uma visibilidade melhor. Melhor do que você ir para um estado onde o futebol ele não é tão midiático assim. E às vezes é melhor você ficar aqui, por exemplo, é melhor você ficar aqui no Rio de Janeiro, que você vai jogar uma primeira divisão e os 4 grandes vão te olhar, do que você ir lá para um estado, lá escondido, onde você vai acabar se desvalorizando, porque o mercado não vai te olhar, você não vai ter muita possibilidade de ser visto. Então você vê que o empresário, independente do nível de jogador com o qual ele trabalha, ele vai sempre procurar o melhor para aquele jogador desempenhar sua carreira e conseguir grandes contratos. Então basicamente é isso, a função do empresário. Depois eu vou gravar mais vídeos falando, esse vídeo já está com 17 minutos, eu vou gravar mais vídeos falando sobre isso, como se portar perante o empresário, como procurar um empresário, se um empresário te enrolar, o que fazer. Isso também é um assunto muito delicado e acontece aos montes, entendeu? Então é isso, eu espero que esse vídeo te auxilie. É um assunto até que eu tenho uma noção, até porque eu falei no início do vídeo que eu também sou empresário, embora eu não esteja atuando, mas eu vou já renovar minha licença, que eu quero voltar a atuar. Então, o que eu puder ajudar, orientar, porque futebol é orientação, cara. Você não caminha no futebol sem ser bem orientado, entendeu? E cuidado também com as pessoas com as quais você pede ajuda, porque tem muita gente no futebol mal intencionada. Então procure sempre uma melhor orientação para você que deseja ser jogador, não se frustrar, e você que já é jogador de futebol também não se frustrar, tá ok? Obrigado.